Bom dia, meus irmãos e amigos, irmãs e amigas. Vencendo a ansiedade é uma série de palavras que começamos ontem e vamos até, creio que ao final do ano. Mateus 6:25 é o texto. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Essas palavras foram ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo. E ontem nós dissemos que se nós confiarmos no Senhor e buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, as coisas começam a mudar. Mas quero considerar com vocês hoje que para vencer a ansiedade, você não pode ter uma fé vacilante. Porque a fé vacilante em Deus é a principal causa da ansiedade. Uma fé fraca, inconstante, cambaleante, trôpega, raquítica, ela pode resultar em uma série de psicopatias, e dentre elas o medo. São sentimentos de grande inquietação ante um perigo real ou um perigo imaginário, medo do insucesso, medo de enfermidades, medo de rejeição, medo de perder o emprego, medo de falência, medo do futuro e medo até da morte. O cristão verdadeiro, ele não deveria temer a morte, porque a morte é o início da vida eterna para aquele que crê e recebe a Cristo como Salvador e Senhor. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. É o que o Senhor Jesus ensina no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Para podermos não ter uma fé vacilante também, nós temos de pensar muito nessa questão dos cuidados excessivos com a vida que muita gente tem. E dentre os cuidados excessivos com a vida, eu quero destacar algumas coisas importantes ao cuidado com a ascensão social. Porque, querendo ou não, em algumas situações, nós somos forçados a competir o tempo todo na vida profissional. Por exemplo, muitos disputam promoções, cargos, e nem sempre o fazem de uma forma leal. E o esforço para se manter em uma constante ascensão social e profissional é uma das principais causas da ansiedade no mundo moderno. A inquietação ansiosa de Saul, em razão do sucesso de Davi, trouxe ao rei Davi imensas perturbações e sérios problemas de ordem física, mental e espiritual, conforme a palavra de Deus narra em 1 Samuel 18, de 7 a 16. Amém? Amanhã continuaremos com o nosso estudo.
Pai querido, nós te louvamos, porque tu tens sido a nossa rocha, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Te pedimos, Pai, que tu nos deis um dia em paz. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, queridos.